Graça e paz aos irmãos. É uma honra estar aqui. Quando abro aqui o meu material, dou de cara aqui com a minha netinha mais recente, que é a Duda. Eu sou avô de 4 netos e a Duda, dia 1º agora, de janeiro, ela fez 4 meses. Mas tem o Gabriel, tem a Manu, tem o Rafael e agora, mais recentemente, como eu disse, a Duda. Eu fui muito abençoado pela ministração dessa manhã, muito, demais. Louvo a Deus pelo que Ele trouxe para mim. Eu já poderia ir embora diante daquilo que Deus já falou ao meu coração. E enquanto eu recebi essa ministração de louvor e adoração, junto com os irmãos, enquanto ministrávamos ao Senhor, Deus trouxe uma palavra que existem lugares que são só seus e que nenhuma outra pessoa suportaria estar nesse lugar que é só seu. E enquanto você estiver lá, Deus vai estar com você. Então não tente fugir ou sair antes do tempo. Existe um tempo certo para Deus te tirar de lá. Mas enquanto você estiver lá, Deus vai estar com você. Aplauda o Senhor nessa manhã. Eu já fui apresentado, eu sou o Carlos, sou o marido da Kátia, tenho 58 anos, sou casado há 34, 35 anos, sou da Igreja Congregacional de Bento Ribeiro, uma igreja que agora em outubro fez 100 anos, dia 17 de outubro, foi um tempo diferente, porque a gente não pôde comemorar do jeito que a gente gostaria, mas foi um tempo muito especial. É uma honra estar aqui ministrando nessa manhã. A igreja que lá também já foi visitada pelo pastor Milton, pela pastora Vivi, pelo pastor Luciano também, que já esteve visitando lá e ministrando por 2 ou 3 vezes, talvez. E é uma honra para mim. E é a segunda vez que o senhor faz esse convite para eu estar aqui. A primeira vez eu dei uma desculpa dizendo que estava de férias. Mas ele falou que o pastor não tira férias, né, e tal. Mas eu entendi que deveria estar aqui, porque eu fui lembrado pelo Espírito Santo de Deus de algo que me aconteceu na vinda para cá, não é? Eu vim de carro, saí do Rio, mas foi uma noite, a noite que antecedeu a minha vinda para cá, eu não consegui dormir, foi difícil demais eu dormir. E tem um remedinho, muita gente aqui toma remedinho para dormir, né, gente? Ou só eu? A gente sei lá, problemático, né? Então, um remedinho para dormir e tal, e tomei um remedinho, só que eu não dormi. E os efeitos desse remedinho foram sentidos aonde, gente? Na viagem. Eu já estava aí mais ou menos na altura de Registro, registro ali e tal, aquelas bandas ali. A Kátia, eu não lembro de mais nada, mas a Kátia disse que em algum momento o carro começou a sair fora da faixa e eu comecei a beijar o caminhão, assim, estava do meu lado. E ela olhou e percebeu que, embora eu estivesse de olhos abertos, mas, na verdade, não estava vendo nada. E aí ela falou que pegou o volante, olha que coisa, pegou o volante e falou, vai saindo da estrada. Pergunta se eu lembro disso. Eu não lembro nada disso. E ela, então, colocou o carro para o acostamento, ela também dirige, eu não sei quem freou, quer dizer, eu sei quem freou. E aí, chegando o carro para perto, assim, do acostamento, ela falou que quase bate na placa. Eu só sei que, quando eu dei conta de mim, eu estava dentro de uma ambulância, daquelas que ficam aí, concessionárias da estrada e tal, aí na Regis Bittencourt, e haviam 3 homens, que a Kátia falou que não eram 3 homens, eram 2 mulheres, uma mulher e 2 homens. E aí eles fizeram perguntas e eu respondi, não sei o que eu respondi, quantos remedinhos você toma? Eu falei, eu não sei, 3, 2, 4, 5... E no final das contas, irmãos, eu só sei que o André meu cunhado, né, teve que me rebocar, lá na altura de Registro, aproximadamente. Eu cheguei aqui em Curitiba e, quando ele veio e me fez o convite, eu falei, eu vou transformar esse tempo de convite, de culto, no primeiro domingo de 2021, num tempo de ação de graças, porque eu fui livrado pelo Senhor.
Deus me deu um livramento. Mais um motivo para eu agradecer a Deus. Por pouco a gente não faz aí a virada do ano da minha família triste e insuportável. Eu não aceito todos os convites, nem ele também todos os convites, mas os convites de Deus são irrecusáveis. E nessa manhã eu quero ler contigo Lucas capítulo 5, hoje ainda a gente tem a nossa Santa Ceia, e eu quero ler contigo Lucas capítulo 5 até o versículo 11. Quem abriu, diz amém. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, ao mar da Galileia, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele, de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram de seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, não tenha medo, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Ministra ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Eu quero trazer para você uma palavra sobre obediência, milagre e renúncia. A gente percebe aqui que Deus entra no ambiente da frustração desses homens, especialmente de Pedro. Havia aí uma noite inteira de trabalho, aparentemente desperdiçada. Pedro está lá, Jesus vê, entra no ambiente. E é importante que quando Jesus entra no ambiente, ele tem exatamente a noção do que está acontecendo aqui, vê quem chega, vem com quem chega, já tem uma visão exata de cada coração, de cada necessidade, das frustrações, das angústias, das lutas, daquilo que você viveu, do teu 2020, e, por outro lado, já tem um 2021 preparado para você. Isso faz toda a diferença, nesse ambiente que Deus, então, chega, que Jesus chega, e era para Pedro alguma coisa como, mais uma frustração da pesca. Mas mal Pedro sabia que aquele era um ambiente perfeito para a manifestação de Deus. Não vou dizer que Deus gosta desses ambientes de frustração, mas são ambientes propícios para o agir de Deus, para a manifestação de Deus, perfeito para que Deus então possa vir e mostrar onde Ele pode agir. Para muitos, essa noite de Pedro, eu digo noite porque ele diz, eu pesquei durante toda a noite. Então, essa última noite de trabalho de Pedro, para essa noite representa o 2020 de muita gente, o 2020 que passou. Mas eu preciso lembrar que 2021 já amanheceu. Nós estamos num 2021 que representa amanhã na tua vida, porque o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E 2021 é essa manhã que está brotando, que está surgindo, Deus fazendo surgir coisas novas. Não é apenas uma virada de ano, mas uma virada de chave. Não é apenas uma virada de ano, mas algo novo que Deus está fazendo sair à luz. E que você, então, precisa colocar os óculos para você poder ver, enxergar aquilo que humanamente a gente não consegue. Foi um ano de experiências profundas, 2020. E eu tenho dito lá no Rio, lá em Bento Ribeiro, que quem não aprendeu com 2020 tem muita dificuldade para aprender em 2021. Quem não cresceu em 2020 vai ficar nanico na fé em 2021.
quem não olhou em volta, quem não cresceu em volta, quem não se permitiu ser invadido por essa presença de Deus, quem não cresceu na dificuldade, vai ter um 2021 de meio perdido. Aonde eu estou, de onde só levou pancada, mas não aprendeu na pancada. Levou aí uns murros, umas situações aí complicadas que você viveu nos seus negócios, enfim, gente frustrada e apenas com frustração, e virou o ano de 2020 para 2021 debaixo de uma frustração profunda. Mas eu quero lembrar que já amanheceu na tua vida. 2021 está exatamente aí, está aí. E aí, o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer o seguinte: empresta teu barquinho vazio para Jesus, deixa ele entrar, porque no final você vai ser surpreendido por algo que você nunca viu. Essa é a palavra que eu tenho para você nessa manhã. Houve da parte de Pedro muito esforço. Eu preciso lembrar para você que há muita gente que fica de braço cruzado, há uma parte que é só sua, há um esforço que você precisa fazer até que você fique de frente com a sua limitação. É para trabalhar, sim, é para agir, sim, é para fazer com que você desenvolva os dons que já foram dados por Deus, o ministério que já foi dado por Deus. Tem tua parte, sim. Deus não vai sentar naquela sala, fazer a prova para que você faça um concurso e passe. O esforço é seu, de estudar, de fazer aquilo que só você pode fazer. O concurso público, todas essas coisas precisam de esforço. Aí vai o ateu lá, aquele que não crê em Deus, ele se esforça e ele passa. Por quê? Porque ele fez a parte que cabia a ele fazer. E a nós tem uma parte que é nossa. Fazer o quê? Estudar, confiar e que Deus vai agir. Isso aqui é importante demais. Pesquei a noite toda, ou pescamos a noite toda, mas nada apanhamos. A obediência, e eu preciso que você saiba disso, a experiência, muitas vezes, a experiência, a obediência, eu diria, né? Ela muitas vezes dispensa a experiência. Presta atenção nisso, entenda isso. Tem um momento que a gente coloca toda a nossa força, todo o nosso esforço, mas há um momento que a gente fica assim meio desorientado. Meu Deus, tudo que eu aprendi na vida, tudo que eu ensinei na vida, pais frustrados, avós frustrados, porque a coisa não saiu do jeito, exatamente do jeito que eu imaginei, pensei. A criação do filho, a criação dos netos não saíram do jeito que eu pensei. Então, existe uma crise existencial que vem muitas vezes. Pedro pensou, meu Deus, a noite inteira, conheço esse mar, quase que posso chamar os peixes pelo nome, sei onde tem. Aliás, tem um momento que a gente se surpreende com o Senhor, fico pensando assim, meu Deus, minha experiência algumas vezes não serve para muita coisa, porque num outro momento, o mesmo Pedro e o mesmo Senhor se encontraram numa experiência de mar também, porque Pedro, sendo pescador, tinha experiências com o mar muitas vezes e teve com Jesus. Foram cobrados a respeito de imposto. Pedro, a quem cobram os impostos? Dos filhos ou dos estrangeiros? Dos estrangeiros. Ora, então eu não preciso pagar, eu sou filho, eu sou da casa. Mas para que não se escandalizem a respeito de nós, vai ao mar. E o primeiro peixe que pescar, você vai ver que ele está com uma moedinha, está com uma moedinha lá engasgado. Você fisga e paga o imposto por mim e por você. Olha só, o Deus que conhece um peixe entalado e engasgado no fundo do mar, conhece todos os seus filhos também. Tem uma hora que eu dou de frente com os limites da minha experiência. E nessa hora, começa a acontecer o milagre de Deus. Quantos acreditam nisso? Obediência, às vezes, dispensa a experiência. Pedro conhecia o mar da Galileia. Ele era empresário da pesca há muitos anos, mas ele se rende e obedece.
ele diz assim: se é o Senhor quem está mandando, então eu vou obedecer. Essa é a frase para muitos de nós nesse ano surpreendente de 2021, que está começando apenas. Se é Deus quem está mandando, eu vou deixar um pouco a minha experiência de lado e vou fazer algo que eu nunca fiz. Eu vou lançar rede uma vez que eu estou lavando. E tem gente lavando rede já em 2021, mas há uma palavra de Deus que é: volta ao mar e lança uma segunda vez. Porque tem coisas que não acontecem na primeira, só vão acontecer na segunda experiência. Há um primeiro toque que você vê as pessoas como árvores, só que pessoas não são árvores, pessoas são pessoas e têm nome, têm validade, e elas também têm um preço muito alto da parte de Deus. É possível que alguns estejam vendo os pais como árvores, os filhos como árvores, muita gente que você não gosta como árvore, aí Deus vai dar um segundo toque em você, e diz assim: você está vendo? Agora eu estou enxergando bem. Tem muita gente precisando enxergar bem. Tem muita gente precisando tirar a máscara do olho, não é nem da boca. É o segundo toque. E nesse segundo toque, as coisas começam a ser vistas do jeito exato que elas são. Não é o quanto você conhece, presta atenção nisso. Não é o quanto você conhece, mas o quanto você obedece. Aí nós entramos na questão do milagre. A obediência precede o milagre. A obediência vem antes do milagre. E Jesus diz para ele assim: Pedro, vá para onde as águas são mais fundas, vá para onde as águas são mais profundas. Os pescadores aqui de ocasião, os pescadores aqui, gente que gosta de pescar, tem aí uma ideia de que peixe durante a noite eles vêm para o raso, não é isso? E de noite eles vão para... Aliás, ao contrário. De noite eles vão para o raso, e de dia vão para águas profundas. Olha aí, eu não sou pescador, gente. Jesus diz para Pedro assim: olha, vá para onde as águas são mais profundas. Gente, nesses 44 anos aí de ministério, eu tenho deixado a minha experiência de lado muitas vezes. Porque se eu não deixar, eu não vou ver o sobrenatural de Deus. E como é bom aprender com quem está chegando. Quem está chegando tem uma sede de Deus tão profunda, e uma sede que a gente já perdeu há muito tempo lá atrás. Já viu um novo convertido quando está cheio de Deus e cheio do Espírito Santo e conhece algo que ele nunca conheceu? Que ele está disposto a fazer tudo e tem que ter um conselheiro, um líder de célula, que chega perto dele e diz assim: olha, tu está com muita vontade, mas o caminho é esse daqui, vai por aqui. E eu tenho me surpreendido, eu fico vendo, porque eu lembro do tempo de novo convertido, que era assim também comigo. Eu saía nos projetos de evangelismo e eu era capaz de fazer qualquer negócio. Eu lembro que no interior de Minas a gente estava fazendo evangelismo de rua e a gente subia em poste, na frente de uma escola, eu subi no poste para poder falar de Jesus. E aí, alguém da escola ligou para a polícia dizendo assim: tem um suicida aqui. Aí acabou o evangelismo, porque a polícia chegou e falou: qual é? E eu falei: qual é? Novo convertido, eu estou cheio de Jesus. Falei: eu vou te levar preso. O guarda falou, falei: não, vai devagar, meu irmão. É só um evangelismo. Eu fui aprendendo, aquela sede, aquela vontade. Deixa eu dizer para você uma coisa. Nesse 2021, que a sede de Deus e a vontade de estar cheio de Deus volte ao teu coração novamente. Aquela sede do primeiro amor, aquela vontade de ser mais de Deus, aquela vontade, sabe, aquela coisa tipo: eu tenho 55 anos de igreja, sei mais do que os pastores, do que os líderes e tudo mais, eu não sei por que não me reconhece, eu também não sei por que não te reconhece, mas primeiro a gente tem que ter a patente lá de cima, porque se não tiver a patente lá de cima, aqui embaixo a gente só faz bobagem, a gente só vive de carteirada, a gente só vive achando que a gente poderia, que a gente deveria, que nós estamos sendo mal interpretados. E de vez em quando eu estou colocando assim a minha carteira. E dizendo assim: esses 44 anos de ministério, eles não vão me levar a nenhum lugar se eu não viver uma vida de obediência para ver o milagre de Deus acontecendo. E aí eu olho para esse texto e chego à conclusão de que milagre não acontece porque a gente tem tempo de igreja.
Milagre não acontece porque a gente nasceu na igreja. Milagres vêm quando saímos desses lugares rasos e vamos com Deus para ambientes mais profundos. É o ambiente da comunhão, é o ambiente de viver uma vida secreta com Deus, porque o que eu trago para cá é o que eu vivo no secreto com Deus. Não é uma performance de fim de semana, mas acima de tudo o que eu vivo de experiência com Deus. Porque quem depende dos cultos para ser cheio do Espírito Santo vai viver vazio do Espírito Santo durante a semana. Então eu me encho durante a semana e venho para cá para poder compartilhar daquilo que eu recebi. Então quando eu chego aqui, eu sou mais um cheio do Espírito Santo e esse ambiente se enche do Espírito Santo. Como está nessa manhã, eu chorei ali diante de Deus, porque cada ministração foi algo profundo ao meu coração, principalmente quando eu ouvi falar, eu lembrei de que Deus é bom e que a sua misericórdia dura para sempre. Aí, eu lembro de uma coisa. Eu lembro que a minha vida é resultado de um milagre. Hoje eu estou aqui de camisa de manga curta. Eu ia seguir aí o padrão da manga comprida, dobrada aqui. Que quando eu cheguei aqui na virada do ano, falei assim, caramba, todos os pastores de manga comprida, eu vou de manga comprida. Eu falei, não, essa blusa aqui a Kátia comprou ontem, na Renner, R$79. Gostei dela, gosto de azul, mas vou com ela. Durante um tempo eu tive uma crise. A crise por causa desse braço. Tem um amigo meu que chega e diz assim, você não quer fazer uma cirurgia aí? Eu falei assim, aí fiquei pensando, minha prima é médica e tal, não sei o quê. Há 16 anos atrás, eu me vi renal crônico. E como renal crônico, eu precisei fazer hemodiálise. E foram 2 anos e meio, 3 aproximadamente, fazendo sessões de 3 dias durante a semana, 4 horas por dia. E foi um tempo muito complicado, porque eu achava que, tendo nascido numa igreja, sendo filho de crente, e também frequentador de igreja, isso jamais poderia me acontecer, especialmente por ser pastor. E eu fazia orações a Deus, mas Deus se mantinha em silêncio, porque Deus não tem que me responder quando eu pergunto o tempo todo. Ele quer me fazer viver as experiências mais profundas, aprender com essas experiências para eu me tornar uma pessoa melhor. E aí, eu ia para aquelas sessões de hemodiálise, eu sentava lá, na minha frente só tinha Ana Maria Braga, o Louro José, que esse ano foi embora, esse ano passado. Eu falei, não, eu não estou aqui para ver Ana Maria Braga. E aí eu comecei a entender que eu precisava ler mais, estudar mais, levava os meus livros, em volta de mim aquele ambiente, nego falando o que acontecia com quem tomava muito remédio, imunossupressor, não sei o quê, que ficava assim, que ficava assado, que não podia ter mais filho. Eu falei, meu Deus do céu, e aí? Deus não me respondia absolutamente nada. E presta atenção que quando eu fui levado para o hospital, eu estava fazendo isso aqui, ó, pregando. Consegui pregar até o final com muito esforço, depois sentei no primeiro banco da igreja, falei com um amigo meu psicólogo, pastor, me levou lá para dentro, lá dentro eu tive uma hipotensão, fui internado no mesmo dia, naquele mesmo domingo no hospital, no mesmo domingo à noite, eu estava dialisando, 3 anos aproximadamente fazendo isso, até que eu vi que a solução vinha de dentro e de perto. Eu tive muitos amigos, irmãos, que ofereceram um rim para eu poder fazer o transplante. Mas Deus falou assim, olha para dentro, olha para perto. A solução nem sempre vem de longe. A solução está bem perto da gente. Quem me doeu um dos rins foi exatamente a minha esposa, e eu estou hoje aqui por causa de Deus e por causa dela também. Hoje eu sou um transplantado, 14 anos vão se fazer do transplante, agora em março, e eu estou aqui para a glória de Deus, para dizer, Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Meu tempo já está indo embora, mas quando eu
Cheguei para a minha médica e falei para ela, olha, um amigo meu que tem uma prima que é médica e que trabalha aí com cirurgia, tal, não sei o que, estética, ele me deu essa sugestão, o que a senhora acha? Ela não é convertida, ela disse para mim assim, Carlos, essa marca aí é para você se lembrar o quanto Deus foi bom com você. Então não fique com vergonha dessa marca. Porque essa marca aí vai levar muita gente a perguntar o que aconteceu na tua vida. E quando te perguntarem, você diz o que Deus fez na tua vida. Olha quem Deus usa. Olha como Deus usa. E hoje olha para essa marca e diz assim, ninguém me moleste, porque eu tenho no corpo a marca de Cristo. Isso para mim faz toda a diferença. Isso para mim me ajuda a crescer. Isso para mim diz que eu sou um milagre. Porque não é, Deus não me deu os 2 rins, Deus me deu uma esposa que, por sua vez, me deu um rim, e eu estou aqui para dizer, eu sou um milagre da parte de Deus. E aí, eu nasci na igreja, eu tinha um tempo de igreja, já era pastor de igreja, mas os rins foram embora. A resposta nem sempre vem de fora, mas de perto ou de dentro de casa, e eu estou aqui para dizer para você que a Bíblia diz que o amor de Deus também nos constrange. Por que isso? Pedro olha para Jesus e diz assim, depois do milagre, ele diz assim, Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Afasta-te de mim. Gente, tem coisas que Deus faz na nossa vida que a gente tem que se prostrar. Esse tempo que você se prostra, que você adora, é para reconhecer quem Deus é. Pedro diz assim, afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Não, jamais esqueça quem você é. Jamais se esqueça quem Deus é. O que Ele faz por você não é porque você merece, mas porque Deus é Pai de misericórdias. O livro de Daniel, no capítulo 9, versículo 18, Daniel diz assim, inclina os teus ouvidos, ó Deus, e ouve, abre os teus olhos e vê a desolação da cidade que leva o teu nome, porque não te fazemos pedidos por sermos justos, mas por causa da tua grande misericórdia. É a misericórdia do Senhor que nos faz levantar a cada manhã. As tuas misericórdias, Senhor, não têm fim, elas se renovaram nessa manhã sobre a nossa vida. Então não é porque você é legal, porque você é maravilhoso, porque você dá dízimo, não é porque você é crente, mas acima de tudo tem um Deus que te ama de forma apaixonada. Tem um Deus que olha para você, que não faz discriminação de quem você é. Você pode ter errado bastante no passado, mas se você hoje está aqui arrependido, Deus te renova e te chama para perto. E diz assim, olha, deixa eu entrar no teu barco, porque o que você esperava há tanto tempo, depois de uma frustração de 2020, eu vou fazer com que você veja algo além daquilo que você pediu e daquilo que você pensou. E por último, a gente tem a renúncia. Pedro não para no milagre. Gente, eu estou contando aqui algo que aconteceu alguns anos atrás comigo. Mas tem outras coisas que aconteceram, mas eu não posso parar aqui. Eu não posso pegar, colocar o meu milagre no bolso, esquecer tudo que Deus foi para mim e ir embora. Porque a solução da minha vida não está num milagre que aconteceu, mas em andar com Deus e caminhar com Ele todos os dias. Você já sabe que muita gente recebeu o milagre da parte de Deus, mas o que essas pessoas fizeram com o milagre? O milagre não é um fim em si mesmo, o milagre é um meio para você saber de onde vem a provisão. O milagre é um meio para que você entenda quem é que faz o sobrenatural na sua vida. Então Pedro não para no milagre, ele descobre que está diante de um homem incomum. Jesus tem ainda uma ordem para ele, diz assim, Lucas capítulo 5, versículo 10, não tenha medo, porque daqui para frente você vai ser pescador de homens. Nessa hora, ele não tem dificuldade de entender que o milagre não é maior do que aquele que faz o milagre. Então, presta atenção, que ter milagres todos nós queremos, mas Pedro descobre que ter o Deus que fez o milagre é mais importante. Isso faz toda a diferença. Então, quantos estão dispostos, presta atenção nisso, quantos estão dispostos a deixar, até mesmo em segundo plano, o milagre que Deus fez para viver em obediência a Deus e viver para Ele. Porque o milagre pode acontecer uma vez. Mas se você anda com Deus, outros tantos milagres vão continuar acontecendo na tua vida. Nos momentos que você menos imagina. Baixar, deixar, nem sempre é abandonar.
A Bíblia diz assim, ó, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Mas deixar não significa que você está abandonando o papai e a mamãe. Tem Natal, tem Ano Novo, tem as enfermidades que vêm sobre os nossos pais, e a gente precisa dar esse apoio, está lá. Deixar não significa abandonar, mas mostrar que daí para frente, quando você encontra o Senhor e alguém que faz sobrenatural, eu então deixo isso aqui em segundo plano. Meus filhos são segundo plano na minha vida. Meus netos, por mais que amo, são segundo plano na minha vida. Mas Deus está em primeiro lugar. Quem não deixar pai, mãe, irmãos e por aí afora, por minha causa, não é digno de mim. Pedro não parou no milagre. Tem muita gente que pegou o milagre, botou no saco, foi embora e deu as costas para o Senhor. Nessa manhã, no final dessa palavra, o meu desejo, de verdade, é que você comece a viver coisas novas com Deus. Olhe para Pedro, o texto diz assim, eles arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Isso se chama renúncia. Renúncia. Quantos aqui nessa manhã de 2021, nessa manhã de domingo, estão dispostos a deixarem em segundo plano aquilo que tem sido bom, aquilo que tem sido maravilhoso, tem trabalho novo, tem perspectivas novas, tem coisa boa acontecendo, mas enquanto essas coisas boas não forem em segundo plano na tua vida, você não vai viver de sobrenatural daqui para frente. Então lembre-se disso, obediência, milagre e renúncia. Quem não aprende a renunciar, não vai aprender a andar do lado do Senhor. Meu desejo é que no nome de Jesus, nesse ano de 2021, hajam esses três ingredientes na sua vida. Você obedecer, você viver o milagre e, acima de tudo, você renunciar tudo que ficou para trás para obedecer ao Senhor e andar do lado dele. Vamos ficar de pé, vamos aplaudir o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele está aqui nessa manhã. A Ele toda a glória, a Ele todo o louvor, a Ele toda a honra, para sempre. Vamos orar. Pastor Milton, vem aqui comigo. Levante a sua mão. Pai, santificado seja o teu nome nessa manhã de domingo. O Senhor conhece teus filhos que estão aqui. O Senhor sabe quantos estão lavando as suas redes nessa manhã de domingo. O Senhor sabe, Senhor, o que representou a noite de 2020 para muita gente. Mas que nessa manhã a obediência seja a palavra de ordem para muita gente. Tem gente ainda chorando. A frustração está presente em muitos corações. E não precisa ser profeta para saber que tem muita gente querendo abandonar o barco. Mas o Senhor vai entrar nesse barco. O Senhor vai entrar nesse barco. E uma vez que o Senhor ministrar de dentro desse barco, o milagre vai acontecer. A gente vai dividir daquilo que a gente recebeu, vai compartilhar daquilo que recebemos com muita gente que está precisando de ajuda e de socorro. Senhor, nós vamos dizer, valeu a pena passar pela luta e pela dificuldade, porque o Senhor esteve comigo, Ele entrou no meu barco, Ele me ajudou, Ele me socorreu, Ele me deu vida, Ele me transformou, Ele me proveu de onde eu menos esperava, Ele me sustentou. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu creio nesse Deus da provisão, eu creio nesse Deus do socorro, eu creio nesse Deus que foi Deus ontem, é Deus de hoje e será o Deus de amanhã, um Deus que não me abandona, um Deus que me socorre, um Deus que me ampara nas minhas angústias, um Deus que está presente, Ele é Emanuel. E se prepare, 2021 está aí, para eu viver o melhor ano da minha vida, porque depois de uma noite, eu vou ver as coisas claramente como elas são, eu vou reconhecer o Senhor em todos os meus caminhos, e eu vou declarar com a minha boca, pela fé, meu barco vai se encher,
mas ele não vai ser um fim em si mesmo, porque diante do chamado de Deus, eu sou capaz de deixar para trás e deixar em segundo lugar qualquer coisa que foi importante, que foi boa, para assumir o comando de Deus na minha vida.